dos grandes prejuízos que eles podem causar. Citaremos alguns destes pequenos erros a seguir. Por exemplo, terminar o namoro. Terminar o namoro. Alguns casais, logo após a lua de mel, esquecem o romantismo do período de namoro. E o resultado desse pequeno erro pode ser um grande fracasso. O casamento torna-se frio, desinteressante e monótono. Amém? Eu me lembro uma época que eu analisei a realidade do casal. Eles estavam namorando. Alô? Eles estavam namorando, casados. E no período de namoro, os dois só andavam agarradinhos, mão no ombro, mão dada. E os dois sempre muito pertinho. E eu me lembro que logo após o casamento, passaram 2, 3 meses, a gente via um andando um olho no outro. Já não estavam mais perto um do outro. E depois um dia eu conversando com esse casal, porque eu vi a esposa usando palavras muito agressivas contra ele. E eu tive uma reunião com eles. E uma das palavras que a esposa abriu o jogo para mim foi o seguinte: olha, ele chega em casa, a gente está cansado, quer dormir, trabalhou o dia todo, ele vai para a televisão e só vai para a cama lá pela meia-noite. Só vai para a cama lá pela meia-noite. Foi um casal da nossa igreja, há muitos anos atrás. Aquele homem, quer dizer, recém-casado, ele não teve o entendimento do que significa uma vida conjugal. Amém? Não sei o que faltou dele, mas para ele era insignificante a esposa estar no quarto e ele na sala assistindo TV. Ele assistindo TV. E a esposa no quarto. Ela cansada, porque ela trabalhava o dia todo fora, chegava em casa, tinha casa para arrumar e tantas coisas mais. Então, eu vi ali, me lembrei aqui desse casal, de uma coisa que causou um desastre muito grande na vida aqui do casal. Então, o namoro, ele é algo que faz parte da vida conjugal. E eu às vezes uso uma expressão, o seguinte: hoje as moças, os rapazes não têm mais tempo para namorar. Não tem mais tempo para namorar. Porque no período de noivado, até chegar o dia do casamento, eles não conversam com o outro. Eles não conversam com o outro, eles se agarram de todo jeito. Às vezes nasce filho antes de casar, outras coisas mais. Aí eu disse o seguinte: os jovens de hoje não estão tendo tempo para namorar mais, eles não têm diálogo, eles não conversam, eles não falam de algo que eu vou tocar muito aqui, sobre a palavra compromisso. Então, eles não falam de compromisso, eles não falam da realidade, do que eles vão ter que estudar para vencer, para enfrentar no dia a dia, pós-casamento.
Não, ele só tem que se agarrar e outras coisas mais. E depois de casar, tudo aquilo acaba, porque passa a viver o real. Amém? Passa a viver o real. E é por isso que está escrito uma experiência do pastor que dá estudo no tratamento, ele diz: bem-aventurado o casal que continua amante até que a morte os separe. A palavra amante no original quer dizer um casal que tem prazer de se abraçar, de beijar, de estar junto, além de dialogar. E eles têm prazer de estar junto um do outro em todo sentido da vida conjugal. Então, bem-aventurado o casal que permanece amante até que a morte os separe. Em segundo lugar, nós temos o perigo explorar o seu cônjuge. A mulher que explora o marido que explora a esposa. É outro perigo muito grande. Então vem a pergunta: o que é explorar alguém? O que é explorar alguém? É exigir ou tirar da pessoa mais do que ela pode ou deve dar. Amém? Alguns maridos, talvez a maioria, querem que a esposa seja cozinheira, garçonete, arrumadeira, faxineira, lavadeira, gerente de compras, enquanto eles se limitam a se assentar à mesa para desfrutar, apreciar ou criticar o que está feito. Então, além dela fazer tudo, alguns apreciam o que a esposa faz, o outro critica o que ela faz. Porque eles não compartilham com a esposa as atividades domésticas. Outras vezes é a esposa que explora o marido. A exploração pode atingir em várias áreas, tais como financeira, social, até física. A exploração do cônjuge pode parecer um pequeno erro, mas traz grande prejuízo. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, capítulo 4, diz: não defraudeis um ao outro. Amém? A palavra defraudar, que ela tem um sentido, ela significa roubar. E aqui está no sentido de defraudar a consciência. Amém? Defraudar a consciência. Então, o apóstolo Paulo diz: não defraudeis um ao outro. Tito capítulo 2, versículo 10 também fala de defraudar. Amém? Então, o que acontece? O que significa defraudar o outro ou roubar a consciência? Significa arranjar argumento para convencer a pessoa a fazer o que ele quer. Um exemplo mais clássico que deram no tempo passado, que o rapaz era mais entrão no namoro do que a moça, porque hoje a moça que é mais entrão do que o rapaz, né? Hoje inverteu. A moça vai namorar e se o rapaz não fizer tudo que ela quer, ela critica ele. Mas até no meu tempo, no caso era o rapaz. Então a experiência da minha época era o seguinte: o rapaz, quando conhecia uma moça, conversava com ela, ele fazia todo tipo de proposta para ela, todo tipo de proposta, até conseguir o que ele queria dela. Muitas vezes deixava ela grávida e rachava fora. Então, o que é isso? Ele usou
de argumento, ele usou de astúcia, até que ela se entregou para ele, acreditando que a palavra dele era verdadeira, acreditando que ele realmente gostava dela. Mas depois que ele conseguiu o que queria, ele se mandou. Então o que acontece? Isso aí chama-se roubo de consciência. O apóstolo Paulo disse: não defraudeis no outro. Amém? Então, na vida conjugal também acontece muito isso. Esposa que usa astúcia, ela usa técnica que ela consegue driblar o marido e conseguir o que ela quer. E na maioria das vezes é o homem que faz isso. Ele se posiciona de tal maneira que ele consegue fazer da esposa o que ele quer, não importando as consequências. Amém? Não levando a sério as consequências que vai dar amanhã. Então, é preciso então que a gente tenha consciência do que significa agir com fidelidade ao outro. Amém? Agir com sinceridade ao outro. Agir com respeito ao outro. Amém, meus irmãos? Então, nós temos aqui infidelidade mental. Infidelidade mental. O que é infidelidade mental? Lá nos mandamentos está escrito: não cobiçar a mulher do próximo. Amém? O Senhor Jesus Cristo disse assim. Então, se você colocar na cabeça, Jesus ensinou que a infidelidade conjugal pode ocorrer também na mente das pessoas. Ele disse: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então nós vemos aqui algo que apenas passou na mente. Amém? E que a gente muitas vezes consegue escurecer essas coisas, como se nada tivesse acontecendo. Então nós temos muito meio de infidelidade na vida de um casal. Então, hoje, encantado com outra pessoa, está cometendo infidelidade mental. Isso pode ocorrer com o marido, que corre o risco de ficar encantado com a mulher que encontra em seu local de trabalho, nos bancos, nas lojas comerciais, em outros locais, ou com a esposa, que pode ficar encantada com o artista da televisão ou do cinema, com os cantores, com os atletas e com qualquer outro homem. A afeição, então, dividida, mata o amor. Amém? Mata o amor. Eu sempre falei, e para quem tem experiência de vida conjugal entende o que eu estou falando. Se a vida conjugal fosse o real que você vê na TV, quando você vê algum ato de romantismo na TV, hoje a primeira coisa que você vê é abraçar e beijar, e você vai vendo aquele romantismo ali, aquela coisa toda. Mas quando você olha para a realidade de um casal, não é nada daquilo ali. Mas aquilo ali tem um efeito muito negativo, tanto para o homem quanto para a mulher. Porque a minha mulher, ela não é tão carinhosa, ela não é tão sensual do que aquilo que eu estou vendo na TV.
iludido por aquilo que eu estou vendo, porque a minha esposa não é o que eu estou vendo. Aquela mulher é muito melhor que a minha. E como a mulher também fica olhando o artigo da TV. Ah, se meu marido fosse aquele homem que eu estou vendo ali agora. E nós sabemos que aquilo ali é uma montagem, amém, meus irmãos? É uma montagem, não é o real, não é a verdade. Eu estava vendo uma vez um comentário de TV sobre cenas amorosas que é apresentada. E então uma artista, ela disse o seguinte, que ela tinha dificuldade de fazer aquelas demonstrações, porque aquilo podia causar nela algo estranho, que poderia prejudicar o seu sistema emocional. Mas uma outra colega disse, não, isso para mim é tão normal, apresentar uma cena desta, amorosa, como se fosse o meu marido. Então isso para mim é tão normal. Mas nós sabemos que não é, amém, meus irmãos? Nós sabemos que não é. Então aonde eu quero chegar aqui, nós temos que saber, nós temos que nos descobrir aonde está o nosso ponto de infidelidade. O nosso ponto de infidelidade. E aonde é que nós estamos sendo fiel? Então, porque pela palavra de Deus, se nós pegarmos tudo que Paulo, vamos botar só o apóstolo Paulo, que Paulo escreveu. Então, se nós pegarmos Coríntios capítulo 7, outros textos que ele fala da vida conjugal, marido e esposa devem dedicar toda a sua afeição ao seu cônjuge, amém? Não permitir em seu coração ou em sua mente que se desenvolva qualquer atração romântica por outra pessoa. E o Senhor Jesus foi muito claro que Ele está muito ligado a estas coisas, amém? Ele está muito preparado para estas coisas. Ele está entendendo estas coisas muito perto de você, melhor do que você. E se Jesus está vendo melhor do que você, é preciso que você tenha cuidado das suas atitudes, do que passa pela sua mente. É preciso estar muito prevenido, porque Deus está vendo além do que você está vendo. Porque você vê até o limite e Ele vê lá na frente, amém? Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Quando Ele advertiu Caim, Ele disse, olha Caim, o pecado está na porta do teu coração. O pecado está na porta do teu coração. Cabe a você dominar. Porque do contrário, o seu desejo será para Ele. Amém? Amém? Então, o que Deus propôs a Caim é a proposta para mim e para você. Domine-se. Amém? Domine-se. Crie determinação sobre a sua vida. Então, porque nós temos que ver todas essas coisas, que em outro lado nós chamamos também de pequenos aborrecimentos que acontecem dentro do casal. Os pequenos erros produzem pequenos aborrecimentos, que por sua vez causam grandes prejuízos. Assim como pequenas infiltrações de água derrubam o edifício, aparentemente tão seguro, pequenos aborrecimentos podem destruir um casamento aparentemente tão sólido. Para evitar os prejuízos, todos os pequenos aborrecimentos, o casal deve tomar os seguintes cuidados. Seguinte cuidado, deixa eu contar a experiência. Eu tive aconselhamento com um casal, uma família importante de Colatina, no que se diz posição social deles. E
Até então, a gente via aquele casal muito bem. Eu sou só evangélico, muito bem mesmo. E de repente, a esposa me procura: pastor, viu, você tem problema com o marido. Ele arranjou outra. Ele está envolvido com outro. Está envolvido com outra mulher. Eu falei: então eu tenho que conversar com ele. Eu tenho que ver até onde, o que está acontecendo. Aí chegou o momento de abrir o jogo entre ele e ela. Entre ele e ela. Então, qual foi o argumento dele para mim? O argumento dele para mim: só pastor, eu chego em casa do serviço, às vezes eu chego em casa, a minha mulher está no quarto, ela está deitada, do jeito que ela está, ela fica. Outra vez, a gente vai deitar, ela deita e vai dormir. É como se não tivesse ninguém perto dela. É como se não tivesse ninguém perto dela. Aí eu tive que sentar, mostrar para os dois o problema. E graças a Deus que ele esqueceu a tal mulher que ele estava se envolvendo com ela. Ela se descobriu e ele também, e hoje eles estão muito bem. Muito bem. Mas eu vou parar por aqui, que na frente eu vou ter que falar sobre esse assunto de novo. Então eu vou cortar e vou continuar aqui. Então, nós paramos aqui para evitar os prejuízos de pequenos aborrecimentos. O casal deve tomar o seguinte cuidado: reconhecer que o seu cônjuge é uma pessoa imperfeita. Amém? Primeiro você tem que reconhecer que a sua esposa não é perfeita e que o esposo não é perfeito. Amém? Aqui começa então um detalhe para ser analisado dentro da vida de um casal. O marido não é perfeito e a esposa não é perfeita. E jamais devemos esperar ou exigir perfeição de nossa esposa ou do nosso esposo. Amém? Não adianta você cobrar perfeição. Então, o Carlito, ele é o que é, e a Rosemary é o que é. Amém? Então, o que acontece? A perfeição não pode ser cobrada. Nós somos pessoas imperfeitas, casadas com pessoas imperfeitas. Amém? Então, essa é a realidade de todo casal. É a realidade, nem só no Brasil, mas em qualquer lugar que você for do mundo. A esposa não é perfeita, quanto o marido não é perfeito. Então, vem aqui aceitar as falhas um do outro como parte normal do jogo da vida. Amém? Então nós temos que aceitar as falhas um do outro como parte do jogo da vida. Se tivéssemos total domínio sobre o sol e a chuva e o frio e o calor, a nossa vida seria bem diferente. Mas nós não temos como governar o sol, a lua, o frio, o calor. Amém?
Se estiver fazendo calor, você vai ter que arranjar um jeito, porque vai continuar fazendo calor. Por isso tem o ar gerado, né? Porque você não vai conseguir fazer o sol esfriar. Então, a realidade é essa. E às vezes, fazemos com tanto gosto e até com grande sacrifício roupa para uma ocasião especial, e no dia da festa a temperatura está drasticamente mudada e a roupa torna-se inadequada. Me lembrei agora do casamento da Liliana. Que vontade de tirar a roupa de tão quente. Amém? Então, a roupa estava inadequada naquele dia. Então, outras vezes programamos um passeio e a chuva nos obriga a cancelar. Vamos ficar aborrecidos com isso? De modo nenhum. É o jogo da vida. Amém? Pois assim também que devemos encarar os pequenos aborrecimentos provocados pelo nosso esposo ou pela nossa esposa. Eles fazem parte do jogo da vida. Existem os pequenos aborrecimentos. Amém? Existem os pequenos aborrecimentos. Outra coisa, falar um ao outro sobre os aborrecimentos. Falar um ao outro sobre os aborrecimentos. Você sabe que a maioria dos casais não tem coragem de falar claramente daquilo que lhe ofende ou daquilo que lhe fere. Muitas vezes se mostra entrunfado, de cara feia, mas não fala o que está acontecendo. Não fala, não tem um diálogo para dizer, ó, isso aqui me machuca. E o pior, que isso acontece, sabe por quê? Também. Então, a esposa chega para o marido e fala, isso que você está fazendo me entristece. Qual a resposta que ele dá? Você vira, mulher, cala essa boca, não quero nem saber. Você é um estúpido, um ignorante, o que é que tem isso, o que é que tem aquilo? E isso bloqueia a liberdade também de expressão do casal. Amém? Então é necessário que a gente possa ter liberdade de falar as coisas que estão nos aborrecendo. Ele poderá dar-nos uma explicação convincente ou mudar o seu comportamento. Então a primeira coisa que nós temos que entender, a gente tem que entender, se o Everton faz algo que ele acha normal, mas que aborrece a Liliana, ele não vai mudar ela. A única coisa que ele tem que fazer é ele parar de fazer ou mudar aquele comportamento. Uma das coisas terríveis do casamento é a gente achar que vai obrigar o outro a mudar. E às vezes a Deus fala comigo assim, você é muito lento, muito parado, tem que ser assim. Só que eu não consigo, eu não consigo. Eu vou ter que continuar desse jeito. De uma forma ou de outra, eu vou ter que ser esse homem lento. Amém? Custa uma resposta, muitas vezes, faz uma pergunta e fica assim, aí depois eu vou responder. Já nisso, por que você respondeu ainda?
né? O temperamento dela é assim, que ela quer ouvir a resposta na hora. Ela não quer esperar para daqui a 30 segundos. Ela quer a resposta agora. Então, ela já viu que ela não vai mudar. Amém? Ela já sentiu que ela não vai mudar. Eu vou ser esse vírus lento mesmo. Amém? Então, como tem hora que eu falo, mulher, eu acho que se eu pudesse botar um sangue em você, eu botava. Mas não tem jeito de frear. Então nós somos assim, amém? Nós somos assim. Um corre, o outro anda devagar. Um grita e fala alto, outro fala baixo. Amém? Então, assim que as coisas um come giló, o outro não come giló. Então, a verdade é essa. É igual algumas coisas que me intrigavam, às vezes, de ver a mulher, né? Aí, olhando para as mulheres, querer comer manga verde. E na cabeça da mulher de comer manga verde. Não sabe. Você não sabe, é verdade. Tem alguma aqui que gosta de comer manga verde? Ali, ó, tem uma. Está na cabeça da mulher comer manga verde. Já a outra gosta de limão. Aí você fica perguntando, como é que pode ser essas coisas? Por que manga verde? Mas a verdade é essa. Assim são as pessoas, amém? As pessoas são assim. Então, a primeira coisa que o casal tem que aprender é que ele vai ter que aprender a conviver com a pessoa e não mudar a pessoa. Não mudar a pessoa. E o segundo ponto, então, dentro desse novo lugar, é você aprender a viver com as pessoas, da maneira que ela é. Amém? Da maneira que ela é. Resolver imediatamente o problema que esteja causando aborrecimento. Isso aqui é uma falha minha. Amém? Eu às vezes raciocino muito, medito muito no assunto, e quando eu vou resolver já passou da hora. Já passou da hora. Isso é uma falha minha. Então eu tenho que falar do meu problema, né? E já que eu estou falando de vocês, eu tenho que falar do meu também. Então resolver o problema que esteja causando aborrecimento. Os problemas não devem acumular. Amém? Os problemas não devem acumular. O apóstolo Paulo recomendou: não se ponha o sol sobre a vossa ira, conforme está escrito em Efésios 4:26. Isso significa que os problemas do dia devem ser resolvidos no próprio dia. Amém? O problema do dia tem que ser resolvido no próprio dia. Então, o que acontece aqui? O problema não pode acumular. Um dos grandes problemas de casais é isso. A mulher vai suportando o marido, vai suportando, vai suportando, vai suportando. Aí, como diz o apóstolo vermelho, quando a mulher fecha a cara, fecha tudo. E a coisa pega. Amém? E a coisa pega. Então, vem o estado de depressão. Quando uma pessoa vai suportando, vai suportando, vai suportando, vai engolindo, e de repente você nota que o comportamento daquela pessoa está estranho, está mudando,
E às vezes a gente não tem liberdade, sabe, irmãos? Por falta de maturidade dos dois. Por falta de maturidade dos dois. Então, se casou, foi para viver junto. Amém? Se casou, foi para viver junto. O marido tem que estar preparado para ouvir da esposa aquilo que está incomodando ela e aquilo que está lhe causando um determinado problema emocional ou outra coisa que seja. Por que ele precisa ouvir? Porque ele precisa se colocar numa posição de ajudá-la. Amém? E não muitas vezes impressioná-la e fazer pressão, vou dizer assim, querer governar ela em cima do problema. Amém? Então ele precisa ouvir dela, as queixas dela. E depois que ele ouvir, ele colocar dentro de si, meu Deus, como que eu vou me comportar para ajudar? Amém? Como que eu vou agir para ajudar? Como a esposa também precisa ouvir o marido dentro daquilo que o fere, que o machuca, porque ela também precisa parar para raciocinar. Como que eu vou me comportar então agora? Eu vou ter que ter sabedoria, porque eu vou ter que ajudar ele. Amém? Eu vou ter que ajudar ele, porque nós casamos para viver. Não casou para separar. Então vamos lá. Então é preciso estar preparado de coração para abrir um com o outro dentro daquilo que o fere. Amém? Dentro daquilo que o fere. Então, não podemos deixar acumular. Mas também temos que aprender a ouvir o outro para poder ajudar a solucionar o problema. O apóstolo Paulo recomendou: não se ponha sobre vós a ira. Então, tudo bem. O que Paulo está dizendo? Nada acumulado, tudo que é acumulado é problema. Amém? Tudo que fica guardado. As pequenas demonstrações de amor e respeito. Então nós vamos ver aqui também algumas coisas pequenininhas, bem pequenininhas, mas que ajudam muito. Amém? As que ajudam muito. Se pequenos erros e pequenos aborrecimentos trazem grandes prejuízos para o casamento, pequenas demonstrações de amor e respeito trazem grande lucro. Aqui conta a experiência de John, não sei pronunciar o sobrenome dele, e ele escreveu o seguinte: sabemos hoje que uma pequena palavra de apreciação faz com que qualquer dia transforme em prazer. Amém? Sim, um sentido de apreciação, até os nossos melhores esforços se tornam rotina. Sabemos hoje que um toque de ternura consegue transformar uma manhã sombria numa canção alegre. Sem ternura, a vida fica difícil. Sabemos hoje que uma pequena ajuda pode fazer com que a tarefa mais inexpressiva venha a ser uma manifestação de amor duradouro. Sem o espírito de colaboração, a vida se torna solitária e enfadonha. Veremos a seguir que pequenas demonstrações de amor e respeito que podem enriquecer a vida de um casal. Amém? Então eu estava lendo a experiência de um pastor contando a sua experiência, e ele deixou isso escrito. Então, solidariedade. O apóstolo Paulo faz a seguinte recomendação: alegrai-vos com o que se alegra, e chora com o que chora.
muito mais ainda. Os dois são uma só carne. Logo, o que dói em um deve ser sentido também pelo outro. E as alegrias de um devem alegrar também o outro. Amém? Amém. E então o que acontece? Tem muita gente que acha que só dói nele. Tem muita gente que só acha que dói nele. Eu tenho experiência de casais que a gente conversa com eles para ajudar, de chegar à conclusão do seguinte: aquele que está se reclamando, ofendido, aquele que está reclamando, machucado, o problema está nele mesmo, não está no outro. O problema está no outro, está nele, não no outro. E por que essas coisas acontecem? São pessoas que pensam que tudo só dói nele. Ele não vê que dói no outro. Mas quando nós temos a maturidade, a capacidade de discernir o sentimento, principalmente de quem vive junto, que é o casal, a gente tem condição de ajudar. Amém? Amém. A gente tem condições de sentir. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5 que ninguém pode maltratar a sua própria carne. Amém? Ninguém pode maltratar a sua própria carne. Ele falando ali da vida de casal. Do casal. Então, se ninguém pode então maltratar a sua própria carne, o que ele está dizendo? O que dói em um, dói no outro. Amém? Dói no outro. Os dois são uma só carne. Amém? Então, o que dói em um deve ser sentido pelo outro. Conta a experiência de um marido que tinha muitas dúvidas sobre o amor de sua esposa. O marido que tinha muitas dúvidas do amor da sua esposa. Certa noite, já bem tarde, ele se achava trabalhando no porão com um soldador. De repente, o soldador bateu num fio elétrico, provocando muito ruído, e um clarão, a seguir, a luz se apagou. E no escuro ele correu para a garagem, a fim de verificar os fusíveis. Quando ele voltou, encontrou a mulher sentada nos degraus da escada, chorando desesperadamente. Ela havia corrido para o porão, depois de ouvir o barulho, e encontrou as escuras, e chamou o marido, e ele não respondeu ao chamado. A esposa pensou que o marido estivesse morto ou gravemente ferido, e pôs-se a chorar. Esta pequena demonstração de amor foi suficiente para apagar todas as dúvidas, e o marido nunca mais se sentiu inseguro quanto ao amor de sua esposa. Amém? Quanto ao amor de sua esposa. Então, isso é solidariedade. Amém, irmãos? Então, quando eu ensino na igreja, muitas vezes eu falo com vocês, irmãos, amor não é gostar. Amém? Amor não é gostar. Amor se traduz em pagar o preço pela vida do outro. Eu sempre digo que quem tem uma boa experiência de amor é mãe. A moça, ela não tem uma verdadeira experiência do que significa o amor. Mas o dia que ela se torna mãe, ela passa a entender o que é amor. Ela perde a noite de sono, ela sacrifica tudo para cuidar do filho. Amém? Para cuidar do filho.
você a sofrer para ajudar o outro. O amor te leva a você pagar um grande preço para ver o outro bem. Então, como é que um marido prova que ele ama a sua esposa? Não é falar que gosta dela, nem muitas vezes dar roupa bonita para ela. Nada disso. Ele prova o amor por ela quando ela vê nele que ele faz tudo para ver ela bem. Amém? Ele faz o que pode para ver a esposa bem. Ela faz o que pode para ver o esposo bem. Isso aí é o amor. Amém? Independente de qualquer situação, ela está sempre pronta a lutar por ele, e ele está sempre pronto a lutar por ela. Eu vi uma experiência muito boa. O irmão da nossa igreja, quando era da Canaã, e ele foi obrigado a divorciar da esposa. Ele fez tudo para não divorciar, mas não teve jeito. Ela tomou a decisão dela e largou ele, arranjou outro homem, e ele pediu divórcio. Ela na mesma hora assinou o divórcio, ela nem discutiu, ela assinou o divórcio na hora. Assinou o divórcio na hora. E ele veio casar-se de novo. E na época ele foi casar de novo, teve algumas pessoas até que questionaram. E eu disse não. Ele precisa casar. E ele casou. A primeira mulher dele, na aparência, era uma mulher bonita. Ela era bonita. A segunda não era bonita. De aparência não. Não tinha corpo bonito, não tinha rosto bonito, não tinha nada. Mas como que aqueles dois se deram certo? Como que aqueles dois lutavam um pelo outro? E eu vi ali um verdadeiro casal. Amém? Eu vi um verdadeiro casal. E vocês conhecem quem eu estou falando. Não vou falar quem não, vocês escutam que conhecem. Então, eu vi naquele casal algo muito importante. Quando eu vi a maneira que ela tratava ele e da maneira que ele tratava a esposa. Então o que acontece? Aonde se revela o amor? Muitas vezes meu marido, até muitas vezes, mulher, tudo bem? Eu tenho dinheiro, pode dar tirar um carro novo para você tem uma casa boa para morar, você tem roupa boa para vestir. Não resolve o problema. Não resolve o problema. O que resolve o problema é ele, na medida dele ou dela, fazer o que pode para alegrar o coração do outro. Amém? Para alegrar o coração do outro, para satisfazer o coração do outro. Dar preferência um ao outro. A pessoa mais importante na vida do marido deve ser a esposa. Amém? E a pessoa mais importante na vida da esposa deve ser o marido. Paulo fala muito claro nesse sentido, porque Paulo disse que o esposo deve amar a esposa. Amém? Paulo diz que o marido deve amar a esposa. E esse amar significa dar tudo que ele tem por ela.
que a mulher deve reverenciar o marido, vê-lo como um príncipe na sua vida. Amém? Como um príncipe na sua vida. Tudo que acontece aí. Então nós vamos entender essas coisas. Porque se uma mulher se sente amada pelo marido, ela tem prazer de fazer um cafezinho para ele. Amém? Ela tem prazer de passar a roupa dele. Ela tem prazer de sentar na mesa para almoçar e falar: querido, eu fiz o que pude por esse almoço. Porque ela se sente amada. Amém? E quando se sente amada, porque também, em outras palavras, ela se sente honrada por ele. Amém, meus irmãos? Então, tudo tem um sentido dos dois lados da vida, tanto da parte dele como da parte dela. A mulher precisa ter um comportamento para ser amada. E o marido tem que ter sabedoria e entender que amar a esposa é um dever dado por Deus. Amém? Amém? É um mandamento de Deus para a vida do casal. E isso tem que ser levado a sério. A Bíblia também recomenda: amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra um ao outro, conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 10. Amém? Amai uns aos outros, cordialmente um ao outro. E a nossa maior atenção, a maior estima e os primeiros cuidados devem ser reservados um para o outro. Amém? Então, tudo que o homem tem que fazer, em primeiro lugar, da esposa. E a esposa, da mesma forma, tudo que ela tem que fazer, em primeiro lugar, está o marido. Eu já vi experiência de um casal lutar diante de Deus para ter filho. Para ter filho. Colocar diante de Deus, consagrar a vida, jejuar pelo filho que vem, o que vai vir. Aí chega o dia que vem o filho. O dia que o filho chega, ele se transforma numa pedra de tropeço da vida do casal. Uma pedra de tropeço da vida do casal. A princípio, a esposa preocupa tanto com a criança, é como se ela esquecesse que ela tem marido. E depois, muitas vezes, ela ainda faz uma crítica: ele está com ciúme. Ele está com ciúme. Que ela esqueceu que, em primeiro lugar, tudo na vida dela é o marido. E se ela tem um filho, porque ela tem um marido, amém? E quando as coisas não acontecem assim, então, o que acontece? Tem marido que não sabe ser esposo, como também tem mulher que não sabe ser esposa. Às vezes eu uso uma expressão baseada no livro do Provérbio, que eu digo o seguinte: quando o homem casa, ele leva a mulher para a casa dele. Ele leva a mulher para a casa dele. E cabe a ele agora fazer dela uma esposa. Fazer dela uma esposa. E esse fazer dela uma esposa depende muito da habilidade da parte dele, para entender primeiro o que significa a natureza da mulher como mulher, entender os problemas dela e saber discipliná-la de tal forma que ela se torne uma
verdadeira esposa, amém? Agora, nunca vai se conseguir fazer uma verdadeira esposa se não é um verdadeiro esposo. Se a mulher não é uma verdadeira esposa, porque o marido não é um verdadeiro esposo. Então, tudo isso é preciso estar muito bem desenvolvido dentro do nosso caráter. Amém? Por isso nós precisamos estar sempre analisando as coisas para descobrirmos o que significa ser esposo e ser esposa. E dentro desse princípio deve desenvolver uma intimidade espiritual. Amém? Para chegar a um nível de verdadeiro esposo, de uma verdadeira esposa, tem que desenvolver, então, uma intimidade espiritual. Marido e esposa devem cultivar o saudável costume de estudar a Bíblia e orar junto. Amém? Então, para que haja um verdadeiro marido, uma verdadeira esposa, os dois têm que criar um hábito de ler a Bíblia junto, de orar junto. E agora, porque a Bíblia, ela é como uma anestesia contra uma varada que machuca e dói. Amém? A Bíblia, ela te machuca, porque ela vai mexer com você, ela vai mexer com o seu egoísmo, com o seu autoritarismo, com o seu orgulho, com a sua inveja, com o seu ciúme, ela vai mexer mesmo. Então você começa a apanhar, mas na proporção que você vai lendo a Bíblia, você descobre como Deus ama você, e como que Ele é maravilhoso com você. E aí vocês começam a regredir na questão da indiferença de um para o outro, o que a Bíblia está falando, amém? É como diz Isaías, um ou outro ajudou, amém, irmãos? Um ou outro ajudou, para que um ajude o outro, é preciso que os dois estejam com a Bíblia na mão, é preciso. Então a pessoa tem que se tornar um discípulo. E quando se fala de discípulo, fala na qualidade de servo. Amém? De servo. E Jesus foi muito claro quando ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai trazer libertação na vida de vocês. Evangelho de João capítulo 8, amém? E no versículo 36 ele diz: se pois o Filho libertar, verdadeiramente sois livres. Então eu chego com o Everton mais a Liliane, eu sei que os dois estão tendo problema. O que está faltando na vida dos dois? Em primeiro lugar, a Bíblia. Em segundo lugar, a oração. Em terceiro lugar, se a oração não faz efeito, se a Bíblia não faz efeito, Jesus disse: dureza de coração. E aí a coisa pega a Bíblia. Amém? Então os dois precisam melhorar o relacionamento. Os dois precisam. A Liliane tem que saber como tratar ele, e ele tem que saber como tratar a Liliane. Os dois começam a ler a Bíblia juntos, eles começam: ó, eu aqui estou errado, depois, eu aqui sou errado. Então nós vamos consertar, amém? Nós vamos consertar. E por tudo que a gente possa usar de argumento, por todo argumento que eu possa ter, nós temos grandes líderes de ministração de palestra para casamento, na vida conjugal e etc. Mas nada vai resolver o seu problema
se vocês não dispuserem de ler a Bíblia. É tão taxativo quanto a sua salvação. Quando Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter a vida eterna. Amém? Então a vida eterna está em quê? Em examinar a Bíblia. Examinar a Bíblia. E Jesus disse: são elas que dão testemunho de mim. Vocês podem ouvir os melhores pregadores do mundo, os melhores oradores do mundo, mas se você não tiver o hábito de ler a Bíblia, orar e pedir revelação do Espírito Santo aonde você está errado, não vai resolver nada. Não adianta ouvir bons pregadores. Se você não está disposto a mudar, é melhor nem ouvir. É melhor nem ouvir. Se você não quer mudar a sua vida, se você não quer se humilhar, se você não quer aceitar as coisas como ela é, não adianta, é melhor nem ouvir. Porque não vai resolver o seu problema. Por que a gente ouve? Porque a gente precisa melhorar. Amém? Nós precisamos melhorar. Então, desenvolver uma intimidade espiritual. Marido e esposa devem cultivar o saudável costume de estudar a Bíblia e orar junto. O pastor Jaime Kemp, que tem uma longa experiência em trabalho com casais, dá o seguinte testemunho: eu nunca vi um casal que tenha desenvolvido intimidade na oração divorciar-se. Por meio da leitura diária da Bíblia, juntos, os quais crescem espiritualmente pela oração. Junto eles colocam diante de Deus a sua necessidade. Isto pode parecer uma coisa muito pequena, mas só no céu é que sabemos a extensão dos benefícios que está nessa prática. Amém? O que essa prática vai trazer para o casal. Para o casal. E eu pergunto, vocês têm alguma pergunta? Será que vocês dois enjoeiram juntos para orar? Então vocês melhorar. Amém? Então vocês melhorar. Conclusão da minha palavra aqui, concernente, nós estamos falando do prejuízo que a gente leva as coisas ao léu da sorte. Estamos envolvidos em pequenas coisas que causam grandes prejuízos, amém? Assim como pequenas coisas podem construir um grande edifício, pequenas coisas podem derrubá-lo, amém? Então, conclusão da minha palavra: a razão do fracasso de muitos casamentos está nas pequenas coisas. O segredo do sucesso de muitos casamentos está também nas pequenas coisas. Descobrimos que, ao falhar nas pequenas coisas da vida, perdemos as grandes oportunidades de provar que somos fiéis. Amém? Quando deixamos de mostrar amor nas pequenas coisas, descobrimos ser mais difícil celebrar as grandes ocasiões. Quando deixamos de expressar apreciação das pequenas coisas e palavras, nosso esforço nas grandes coisas parece sem sentido. O casal que quer construir um grande casamento e viver um grande amor deve evitar os pequenos erros e contornar os pequenos aborrecimentos e não perder a oportunidade de pequenas demonstrações de amor e respeito. Amém? Vamos ficar de pé.
pequenos atos de bondade, pequenos atos de bondade, de cortesia, nas considerações, praticada habitualmente em nosso relacionamento, com maior atração ao caráter do que os grandes talentos e realizações. Amém? Feche os olhos. Bendito Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Deus, por este momento que nós estamos meditando sobre as pequenas coisas, os prejuízos que elas trazem, que agora toca na vida dos casais presentes, que eles a tua bênção, que eles a tua graça de viverem juntos, de saber, Deus, caminhar. E assim eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém? Vou dar um prazozinho para os irmãos tomar uma água, um banheiro, 15 minutos para dar para os irmãos. Depois nós vamos voltar para a gente encerrar. Os quadros que estiverem agora